Fala comigo, tropa. Seja muito bem-vindos de volta ao canal. Se você não me conhece, eu sou o Osto e hoje estou aqui para analisar os jogos de aposta esportiva para o dia 29 de junho de 2022, a nossa quarta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Quarto amanhã, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando a nossa quarto de Clashbet pelos nossos primeiros prognósticos, começando pela Copa Libertadores. O jogo do Cerro Porteño versus Palmeiras, com início às 19h15. Não temos classificação, porque se trata de oitavas de finais. Sim, jogo de mata-mata, de ida e volta. O Cerro Porteño vem numa sequência em 4 dos últimos 5 jogos, saindo menos que 3 gols na partida, e 6 de 7 menos que 11 escanteio, e 6 de 8 mais que 4,5 cartões. O Palmeiras sofreu gol nos últimos 4 jogos e também foi a primeira equipe a sofrer em 4 de 5. O último confronto deu Cerro Porteño, por incrível que pareça, 1-0 na casa do Palmeiras. O Palmeiras vem brilhando nessa Libertadores. Por esse retrospecto, vamos com fora com empate anula, probabilidade 2-0 fora. Tolima versus Flamengo, com início às 20h30. Outro jogo que não temos classificação, mas em duelos individuais, em 5 dos últimos 6 jogos, a equipe do Tolima foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 4,5 cartões, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, nos últimos 7 saiu menos que 11 escanteio para o Tolima. O Flamengo vem numa sequência em 6 dos últimos 8 jogos, sendo a primeira equipe a sofrer gols e saiu mais que 4,5 cartões. Para essa partida, o Flamengo aí é uma equipe que conseguiu a vitória diante do América Mineiro, depois de perder 2 vezes para o Atlético Mineiro. Então é uma equipe que ainda está tentando o seu entrosamento. Por esse retrospecto, não vamos focar em vitória de casa fora, vamos focar aí no jogo para mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Vélez versus River Plate, um duelo argentino com início às 21h30. Bom, já se enfrentaram bastante vezes aí, não tenho dúvida. Em 5 dos últimos 7 confrontos, saiu mais que 4,5 cartões e 7 de 9 menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Vélez, em duelos individuais, nos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols e 6 de 8 menos que 11 escanteio. E o River Plate sofreu gol nos últimos 3 jogos. Último confronto 0-0 para essa partida. Acredito que o River, mesmo atuando fora de casa, é o favorito. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, o jogo do Deportivo Táchira versus Santos. Só que antes, o nosso placar aí seria 2-1 para o River Plate. Bom, esse jogo tem início às 21h30. A equipe do Táchira, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. O Santos vem a 3 jogos sem vitória. Em 5 de 7 saiu ambos marca. Em 6 de 7, mais que 10,5 escanteio. Último confronto 3-1 para o Santos. Para essa partida, vamos com a dica mais de 1,5 gols. E uma possível aí fora com empate. Probabilidade 2-1 fora. Brasileiro Série B, Náutico versus Criciúma, com início às 19 horas. Na classificação atualizadíssima, a equipe do Náutico é o 17º colocado em 14 jogos disputados, com 3 vitórias até o momento, 14 pontos conquistados, 12 gols marcados, 17 gols sofridos. Enfrenta o Criciúma na 7ª colocação em 14 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 15 gols marcados, 13 gols sofridos. Atuando em casa, o Náutico vem fazendo uma das piores campanhas, a não ser aí a 19ª colocação, atuando como mandante. Em 7 jogos disputados, com apenas uma vitória, 3 empates e 3 derrotas, 7 gols marcados, 8 gols sofridos, 6 pontinhos conquistados. Atuando fora de casa, o Criciúma também vem fazendo uma das piores campanhas, 14º colocado em 6 jogos disputados, com uma vitória, 2 empates e 3 derrotas, 5 gols marcados, 8 gols sofridos, 5 pontos conquistados.
Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols, em 8 de 10 menos que 5 cartões. O Criciúma vem a 5 confrontos sem derrotas diante do Náutico, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Em duelos individuais, o Náutico vem a 4 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 5, em 4 de 5 saiu ambos marca, em 8 de 10 menos que 3 gols na partida, foi a primeira equipe a sofrer, perdeu o primeiro tempo e saiu mais que 4,5 cartões. O Criciúma vem a 3 jogos sem derrota, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Último confronto, 0-0 entre eles. Para essa partida, o Náutico vem aí desmotivado, acredito. Estava vencendo a equipe da Tombense até lá no último minuto de jogo. E o juiz arrumou um pênalti lá, o Náutico empatou em 1-1. Para essa partida, acredito no jogo para mais de 1,5 gols. Probabilidade 1-1. Jogo. É uma equipe que não consegue atuar em casa, essa equipe do Náutico. CRB versus a Tombense, com início às 21h30. Bom, na classificação, o CRB é o 11º colocado, com 14 jogos disputados, 18 pontos conquistados, 11 gols marcados, 17 gols sofridos. Enfrenta a Tombense na sexta colocação e 14 jogos disputados, com 20 pontos conquistados, 16 gols marcados, 14 gols sofridos. E atuando em casa, a equipe do CRB é o 11º colocado em 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 7 gols marcados, 5 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a Tombense é o 12º colocado em 6 jogos disputados, com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, 6 gols marcados, 7 gols sofridos, 6 pontinhos conquistados. Nos últimos duelos entre essas equipes, o CRB vem a 3 jogos sem derrota, 6 de 7 saiu menos que 3 gols, menos que 5 cartões e 6 de 8 menos que 11 escanteio. A Tombense vem a 6 jogos sem derrota, a 5 sofreu gol e nos últimos 5 saiu ambos marca. Não tem confronto direto entre essas equipes, mas a Tombense aí empatou com o Náutico no último jogo e esse jogo foi disputado diante do Náutico, foi 1-1. Alguns apontam que a partida será anulada, não sei. Isso aí é coisa que deve ser resolvida. Mas para essa partida em si, vamos estar optando aí que o CRB não perca essa partida. Vamos ficar no casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Novo Horizontino versus Vasco da Gama, com início às 21h30. Na classificação, o Novo Horizontino é uma equipe que vem na 13ª colocação, em 14 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, 12 gols marcados, 16 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Vasco, que vem na segunda colocação, em 14 jogos disputados, com 30 pontos conquistados, 16 gols marcados, 5 gols sofridos. E até o momento da gravação desse vídeo está empatado com o Cruzeiro em número de gols sofridos, gols marcados, e tem um ponto de desvantagem do Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro vai atuar em casa contra o Sport, pode muito bem aumentar a sua pontuação. O Novo Horizontino, atuando em casa, é o 16º colocado, também vem fazendo uma das piores campanhas da competição, em 7 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 7 gols marcados, 10 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Enfrenta o Vasco como visitante, que vem na terceira colocação, em 6 jogos disputados, com 2 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, 6 gols marcados, 4 gols sofridos, 10 pontos conquistados, ainda não perdeu na competição. Em duelos individuais, o Novo Horizontino, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Em 7 de 9, saiu menos que 11 escanteios. O Vasco vem de 4 vitórias consecutivas, a 14 jogos sem derrota, ou seja, 14 jogos de invencibilidade, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 8 de 10, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6, foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7, saiu menos que 11 escanteios. E em 9 de 10, mais que 4,5 cartões. Para essa partida, vamos focar aí no duelo que o Vasco não perca. Tudo bem que o Novo Horizontino venceu o Bahia, mas o Vasco não é o Bahia, tanto é que o Vasco é o vice-líder. Por esse retrospecto, vamos atuar aí no fora com empate, probabilidade 1-1 jogo. Bom, tropa, vamos estar indo agora para o nosso último prognóstico antes do nosso provável bilhete pronto, que é da Copa Sul-Americana. Sim, o jogo do 10 Tronches da Bolívia versus Ceará, com início às 19h15. Bom, o 10 Tronche tem 3 jogos sofrendo gol, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol, nos últimos 6 mais que 4,5 cartões. O Ceará vem a 5 jogos sem vitória, a 8 saiu menos que 3 gols, em 8 de 10 saiu mais que 4,5 cartões.
Na primeira fase, o Ceará fez a melhor campanha dessa Sul-Americana, por esse retrospecto não vejo derrota do Ceará. Então, se quer considerar como uma mínima possível zebra, pode considerar aí o Ceará com empate, probabilidade 1-0 fora. Então é isso, vamos ao nosso bilhete pronto, partiu tropa.